Olá, a partir de agora você acompanha o Fórum. O programa desta semana trata de um assunto que direto ou indiretamente atinge a todos nós: os direitos dos animais domésticos. Mas ainda, os direitos e deveres dos donos desses animais em mantê-los em condomínios, por exemplo. O Fórum está no ar. Os números são do IBGE. O Brasil tem mais cachorros de estimação do que crianças. São 52 milhões e 200 mil cães, frente a 44 milhões e 900 mil meninos e meninas abaixo de 12 anos. Mas muitos desses animais são proibidos de viver com os donos por determinação de convenções de condomínios, ou até mesmo não podem ir a um shopping pelo mesmo motivo. A legislação brasileira aborda esse tema? Os donos que se sentem prejudicados e estão procurando a justiça? É o que nós vamos saber agora. Para conversarmos sobre esse assunto, estão aqui no estúdio o médico veterinário Josélio Andrade Moura, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, e o advogado e mestre em Direito Público Vitor Quintieri. Obrigado pela presença dos senhores aqui. Eu queria começar já falando dessa questão dos condomínios. Pode ou não a convenção determinar se você pode ter um cachorro dentro da sua casa ou do seu apartamento? Olá a todos, agradeço o convite da TV Justiça. Em relação às convenções de condomínio, tem se discutido, inclusive já respondendo algumas das perguntas postas nesse programa, o que acontece? Alguns donos se sentindo lesados pelo fato de proibições, vedações ou restrições ao direito de propriedade, até mesmo a posse dos animais, tem acionado o judiciário com o intuito de, em face de direitos públicos constitucionalmente assegurados, como, por exemplo, o próprio artigo 5º, inciso 22, que trata da propriedade privada. Além disso, os direitos do condômino, no artigo 1335 do Código Civil, tem buscado, e não só buscado, como também conseguido o quê? O direito a ter o seu animal. E o que o judiciário tem entendido? Que convenções particulares de condomínio não podem restringir um direito público que é o de propriedade. E dentro desse direito público existe o direito, e até estava conversando aqui agora há pouco, o fator social, que é a inserção de animais nas famílias brasileiras. Então, muitos donos de cachorros, gatos e demais animais têm conseguido na justiça o direito a ter o seu animal, desde que, claro, respeitado o sossego alheio, a salubridade e outros requisitos meramente de proporcionalidade. Mas, em regra, tem se conseguido. Nós estamos falando do animal dentro da casa da pessoa, mas Isso. A convenção pode estabelecer locais de comum acesso a todos os moradores, onde esses cães não possam passar, ou gatos, ou seja lá que animal a pessoa tiver em casa? O que tem que ser visto na convenção de condomínio é se o local escolhido para a vedação impossibilita o tráfego do animal. Entendi. Agora, se não pode inviabilizar a vida da pessoa. Pode inviabilizar, exatamente, o trajeto do animal até o pet shop, ou uma área ali que seja impossível você adentrar ou sair, porque acaba virando uma cláusula absurda. Agora, corte a piscina, mas não corte o elevador. Isso, ou o elevador, por exemplo, ou libera libera o de serviço, exatamente. Muito tem se discutido, por exemplo, a questão da vedação do uso de elevadores, o que acaba prejudicando os próprios animais, Muitos animais são idosos, por exemplo, não conseguem se locomover pelas escadas, e os próprios donos, que muitas vezes estão submetidos a, por exemplo, 6, 8 andares de escada, porque a convenção do condomínio não autoriza. Então, imagina uma pessoa com uma determinada deficiência física não podendo andar com seu cachorro livremente pelo elevador de serviço por conta de uma convenção. Não faz sentido. Então, não faz nenhum sentido e tem sido discutido na justiça. O que acontece é que houve uma quebra de paradigma. No ano 70, eu falei há pouco sobre isso, houve uma grande migração rural-urbana, e também das pequenas cidades para grandes cidades. Então, na área urbana, na área rural e nas pequenas cidades, tinham quintais grandes nas casas, e quase que era obrigatório ter animais, cães em suas casas. Com a migração para as cidades, e as grandes cidades que antes eram horizontais passaram a ser verticais, não se imaginava num apartamento, imaginava que não havia lugar para o cão, para o gato, quer dizer, os animais de estimação. E quando surgiram os primeiros edifícios, a primeira convenção diz proibida a criação de animais. E os outros edifícios que foram construídos foram copiando as convenções. Só que
as famílias que eram numerosas, 8, 10, 12 filhos, passaram a ser famílias pequenas, de 2 filhos, e esses filhos rapidamente foram estudar fora e as casas passaram a ficar vazias. E o Homo sapiens passou a ser o Homo afetivus, começou a ser carente. Então ele procurou no animal um animal para suprir a sua necessidade de afeto, de carinho, de tudo. Passou a ser o seu companheiro, tá? E essa relação foi muito mais forte do que a relação condominial, quer dizer, a convenção condominial, que hoje em dia praticamente já não existe mais isso nos condomínios modernos. Até, a gente viu há pouco no shopping, o shopping hoje já admite ter animais. Logicamente, você não vai entrar num shopping com pitbull. As companhias aéreas, inclusive eu fiz um estudo sobre isso, já permite você levar o cão de estimação na cabine, logicamente bem aconchegado, com a proteção adequada. Então, hoje em dia, o mundo moderno está se adaptando cada vez mais à coexistência do homem com seus animais. Como é que funciona essa questão do shopping, por exemplo? O shopping pode dizer, no meu pode entrar. E aí é uma regra do shopping? A princípio, dentro do shopping center existem os regimentos, né, em que você tem a associação dos lojistas, eles estabelecem algumas regras até de convivência entre os próprios... Funciona como uma questão do condomínio. Exatamente. Mutatis mutandis é exatamente essa questão. Agora, os shoppings até verificando, primeiro, um movimento econômico, né, o grande número de pet shops, por exemplo, e outras lojas especializadas nesse segmento tem aumentado. Então, é um interesse mercadológico aqui. Fora isso, os animais como pertencentes à casa dos brasileiros como fator social. Então, o dono do shopping olha e vislumbra, olha, se eu não autorizar os cachorros a passearem aqui com seus donos, eu posso perder uma clientela muito grande, porque muitas vezes os donos não têm com quem deixar. E isso ocorre também nos restaurantes. Sim. Isso. Os restaurantes hoje já permitem, no cardápio, na propaganda, traga seu cão também. Hotéis, restaurantes. Hotéis. Mas aí, nessa questão do restaurante, eu gostaria de perguntar sanitária, né? se a questão da salubridade não precisa ser olhada com um olhar mais cuidadoso. Num local onde as pessoas estão fazendo suas refeições, não traz nenhum tipo de problema você ter um cachorro junto? Logicamente que o animal deve estar com seu passaporte de saúde em dia, deve ter as suas vacinações, como também os controles parasitários, não somente dos endoparasitos, como também dos ectoparasitos. Hoje há uma preocupação muito grande com a saúde dos animais, porque são 320 zoonoses, que são as doenças, as enfermidades comuns aos animais e ao homem. Então, o homem hoje cuida da saúde dos seus animais porque está protegendo também a sua saúde e a saúde dos seus filhos. Tá? Mas tem outro aspecto aí que a gente não falou, que é o cão-guia. Tem pessoas que têm necessidade que o cão passe a ser os seus olhos. Ele só se locomove porque tem um cão-guia. Tá certo? Então, o cão-guia hoje é permitido nos cinemas, nos restaurantes, nos shoppings, não há restrição, inclusive nos condomínios, até nos condomínios que ainda insistem em não permitir a permanência de outro Agora, nessa questão da vacina, se não me engano, a única exigida no Brasil é antirrábica, não é? O que o Ministério da Saúde, que regula essa parte da campanha antirrábica, ele exige raiva. A vacinação contra a raiva, mas hoje em dia praticamente é obrigatório. Sinomose é uma vacina obrigatória. Sinomose, hepatite, leptospirose é obrigatória. Quer dizer, seria de se esperar que todo cão que estivesse em contato com outras pessoas fora do ambiente ali da residência estivesse portando um cartão atestando que ele está em condições de estar convivendo com outras pessoas, né? Seria? É algo extremamente viável, né? De ser cobrado, e eu tenho certeza que os donos perfeitamente, até tranquilamente, conseguiriam apresentar os cartões. Por exemplo, uma outra forma que eu havia pensado, colocar dentro do restaurante um local próprio para que os animais fiquem, às vezes um pouco mais distantes. Porque o que me preocupa um pouco nessa questão dos restaurantes não é necessariamente a manutenção do cachorro frente à questão da salubridade. Porque, como bem o doutor disse, existem as vacinas e tudo que evitam qualquer problema.
Agora, o que me preocupa um pouco, que é algo que deve ser refletido, é a questão de outros consumidores que muitas vezes têm ou alergia a animal, ou não gostam simplesmente de animais. Então, criar uma forma, criar setores para, por exemplo, que pessoas que são donos de animais possam ficar com seus cachorros. Aqueles que não gostam ou têm alergia de animais ficam em outro setor do próprio restaurante. Eu acho que daí daria para construir uma nova situação a agradar a todos ali. Porque, no seu entender, caberia um questionamento jurídico uma pessoa que chega num hotel, ou num shopping, ou num restaurante, e se depara com um cachorro e não gostaria de conviver com aquele cachorro. Porque aí entra uma série de questões aqui jurídicas de responsabilidade. Você tem, de acordo com o CDC, a responsabilidade do fornecedor, do produto ou serviço, do estabelecimento, por exemplo, frente a esse consumidor, que é ou lesado ou ameaçado de lesão. Você tem a relação do fornecedor com o dono do animal. Você tem a relação entre o dono do animal e outra pessoa, né, natural. Então, é uma série de relações que você tem que regulamentar da melhor forma, né? No sentido de separar aqueles que... Porque, infelizmente ou não, felizmente tem pessoas que... Isso, como tem as regras do convívio humano, exatamente, também vai ter a regra do convívio animal com os humanos, tá certo? Tem pessoas até que gostariam que tivesse um animal dentro de um restaurante ou num parque de diversões, tá? Isso faria parte. Tá? Você vê que os circos, o atrativo do circo é o que? Os animais. Hoje está proibido e cada vez mais restrito. Mas a convivência homem com o animal está cada vez mais estreita. Tá? E alguns lugares até incentivam que leve os animais. Logicamente que isso tem um fim social, mas também tem uma finalidade econômica. Se não for assim, as companhias aéreas não permitiriam animais nas cabines. E eles cobram por isso, não é de graça. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e depois eu gostaria de saber do senhor se todas as raças devem ser vistas com bons olhos para estar em companhia de outras pessoas fora do ambiente doméstico. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. No próximo bloco vamos falar também da realidade dos animais de estimação em locais públicos. Estamos de volta com o Fórum, nesta semana falando sobre os direitos dos animais domésticos. No primeiro bloco nós já falamos sobre a presença de animais em shoppings, em restaurantes, em hotéis. Nossa produção encontrou uma jornalista na capital paulista que gosta de animais. E mais ainda, de restaurantes ou hotéis ou shoppings que aceitem clientes acompanhados dos amigos caninos. É a Cris Berger, divulgadora de um selo que atesta garantia ao estabelecimento que recebe e trata bem os animais domésticos. Veja só um dos vídeos que ela fez para divulgar esses lugares. Eu trouxe ela no meu lugar predileto. A gente sai para passear e quando eu vejo ela tá correndo, ela me puxa na coleira e entra aqui. Quer sair com seu cachorro, tomar um café da manhã, almoço, até mesmo um jantar. Eles fecham às 21 horas. E valeu! Ai, sua bagunceira! Ela está sendo bem tratada e o animal também, mas eu gostaria de saber do senhor, como um especialista veterinário, se toda raça se comporta bem junto de outras pessoas. Quanto da raça é determinado pela sua herança genética e quanto pela educação? Todo animal, se bem tratado e bem educado, pode se comportar bem no restaurante, como nós vimos aí? Olha, pode afirmar que sim. Logicamente que os animais, como as pessoas, têm sua carga genética, como também tem a sua cultura. O animal também tem animais extremamente dóceis, mas tem um animal de guarda, tá certo? Tem um animal de vigilância, como também tem outros animais que são treinados como farejadores, farejadores de explosivos, de drogas. Então, cada um animal, cada uma raça tem a sua aptidão zootécnica, ou seja, a aptidão pela qual ele é criado. Tá certo? Então tem os diversos tipos de animais. Mas o que a gente tem que ver é quais os animais
e como eles estão treinados e habilitados para ter um comportamento desse. Entrar no restaurante de uma forma tranquila, entrar e sair. Tem uns que entram, sentam, vê o cheiro da comida, estão às vezes com fome, mas ficam absolutamente quietos. Eles foram treinados para isso. Tá? Então não é qualquer cão que pode, como eu citei há pouco, ir no avião dentro de uma cabine. Tá certo? Só aqueles que já são acostumados para isso são treinados. Agora, o importante é que o dono do animal, ele frequente constantemente, mensalmente ou a cada 2 meses, a clínica veterinária, ou até tenha o seu plano de saúde, porque o plano de saúde geralmente oferece um passaporte que dá toda a vida sanitária do animal, as vacinas que ele tomou, como também os cuidados com os endoparasitos e os ectoparasitos. Isso que é importante, para que possa frequentar todos os ambientes. Um restaurante, um shopping center ou um parque de diversão, que ele pode ir no parque, onde tem crianças na areia, ou uma praia, estar transmitindo algum tipo de enfermidade para essas outras pessoas que não gostariam de ter essa agressão de enfermidades transmissíveis. Doutor Vitor, sabendo que algumas raças trazem por suas características alguma inquietação, às vezes até mesmo alguma agressividade, a nossa legislação trata de forma diferente uma pessoa que é atacada por um cachorro de uma raça pequena ou de uma raça considerada dócil ou de uma raça que é voltada mais para a guarda, como por exemplo Rottweilers, Pitbulls, pastores alemães e alguma coisa assim? A legislação em si não faz essa diferenciação por espécie de animal. Tá? O que a legislação analisa a princípio é a existência ou não da responsabilidade objetiva. No caso, o ato praticado, nexo de causalidade com um dano em face da vítima. É claro que a jurisdição, no caso o Estado juiz, verificará se, a depender das circunstâncias do caso concreto, por exemplo, se tratava de um pitbull ou determinada outra raça, como um golden, se o animal apresentava um histórico agressivo, se o dono tomou algumas cautelas ou não tomou para prevenir o dano causado, a extensão do dano, isso sim é visto, mas aqui no Poder Judiciário. Na questão da legislação, ela analisa de maneira hipotética a existência de uma espécie de responsabilidade, que no caso é objetivo. Cabe à Justiça delimitar, por exemplo, a gravidade do dano vai gerar proporcionalmente um maior ou menor valor devido à atitude de indenização, por exemplo, e outras circunstâncias, mas quem faz isso é o Poder Judiciário. A regra geral é, se o animal não é agredido, ele não é ameaçado, ou no seu território, ou se ele tiver um tratamento adequado, ele também não vai reagir contra o ser humano. Tá? Ele só tem a reação se ele se sentir ameaçado. Mas essa ameaça, às vezes, pode representar para ele um perigo, mas pode ser uma criança jogando um brinquedo próximo a ele. Não quer dizer necessariamente que seja uma ameaça, não é? Aí vai depender da interpretação do animal, né? Às vezes um brinquedo forte caindo no chão, ele pode sentir que seja um tiro. E tem cães que têm pavor a bombas, a foguetes, essas coisas. Tá? Então ele se sente ameaçado. Uns têm a reação de correr para debaixo da cama, outros não, têm reação diferente. Principalmente se eles foram treinados para reagir a um tiro de um revólver. Tem cães que são treinados para defender o seu dono de uma ameaça de faca ou outro tipo qualquer. Agora, interessante, eu falei há pouco, sobre o relacionamento dos animais, tem leis municipais, estaduais, federais, tem leis também internacionais que cuidam do bem-estar animal, de como as pessoas têm que tratar o animal para que ele possa expressar de forma bem potencial a forma como para que ele é criado. Tá certo? Esse relacionamento, até o bem-estar animal, hoje é uma barreira sanitária no comércio internacional. Tá? E o trânsito de animais é todo regido pelas leis internacionais de bem-estar dos animais, do Código Zoossanitário Internacional, que é baixado pela Organização Mundial de Saúde Animal, OIE, que tem sede na França. As informações estão nesse livro que o senhor trouxe? Estão nesse livro aqui. Esse aqui é um dos volumes, são 3 volumes, 2 para animais terrestres e 1 para animal aquático.
Eu encontrei algumas leis estaduais estabelecendo regras para a convivência de animais com pessoas em parques, por exemplo, em áreas públicas. Tem alguma federal ou não? Federal. A princípio, o que você tem, na verdade, são diretrizes. Na própria Constituição Federal, você tem o Código Civil, você tem algumas aplicações do próprio CDC, mas uma lei específica que trate sobre toda a normatização, geralmente quem faz são os estados e os municípios, relacionados aos parques. Existem diretrizes federais. Por exemplo, voltando àquela questão do shopping center, só para dar um exemplo. Cada município legisla de uma determinada forma. São Paulo, por exemplo, possui decretos que acabam diagnosticando os principais problemas com o objetivo de permitir ou não o acesso aos animais a determinados locais, por exemplo, corredores, a lugares de tráfego dentro de shopping centers, por exemplo. Então, é o que acontece também em relação aos parques públicos. Você tem diretrizes em âmbito federal e normativas específicas no âmbito estadual e municipal. Aí vai variar, né, de acordo com cada estado da federação. Eu me lembro de ter alguma reação negativa de animais, principalmente de médio porte, a exigência em Brasília da utilização de focinheira. Ela traz algum dano à saúde do animal ou um pequeno desconforto? Logicamente que traz certo desconforto, mas isso, o Brasil tem um costume muito ruim, que é legislar por exceção. Então, porque tem cães que transmite agressividade, então bota a focinheira em tudo. Quer dizer, botar uma focinheira num box não tem o menor sentido. Até dificulta até a respiração dele, causa incômodo a ele. Tá certo? Então, acho que as leis têm que ser próprias, específicas, e não dessa forma. É bem interessante que, por exemplo, o estado de São Paulo, nessa relação homem-animal, tem hospital público veterinário, porque são muitas as enfermidades que são comuns aos homens e animais. E o mundo hoje está tratando como uma só medicina, quer dizer, a medicina humana, a medicina animal e a medicina ambiental, coisas que as pessoas não estão acostumadas. Por exemplo, a zika, a dengue, chikungunya, leishmaniose são enfermidades ambientais que devem ser tratadas no ambiente, em que tem animal e pessoas humanas. Se por acaso tratar o ambiente, nós não vamos ter zika, nem dengue, nem chikungunya e muito menos leishmaniose. Esses hospitais públicos costumam ser muito procurados para castração também, né? Um problema sério que nós temos são animais abandonados, animais de rua. Esse é outro perigo sério, porque se os animais em casa já têm alguns problemas de saúde, você imagina um animal solto, sem dono, quer dizer, não tem as vacinações feitas de forma adequada e periódica, o tratamento das, vamos supor, as doenças gastrointestinais, uma tuberculose, tá certo? Então, é preciso ter os animais contidos e ter grupos, aliás, aqui em Brasília, em São Paulo, em todos os lugares, tinha um grupo de zoonoses para evitar exatamente o que chama os cães de rua, porque eles são perigosos. Abandonar animal é crime? A princípio, sim. Previsto, inclusive, na Lei 9.605, que trata, entre outros, da Política Nacional de Meio Ambiente e dos crimes de, por exemplo, maus-tratos. Pode ser configurado como maus-tratos. Nós temos um problema relacionado aos maus-tratos aqui, que são os canis clandestinos. Isso. Que têm sido muito denunciados, tem aparecido bastante. Qual a pena prevista para quem comete maus tratos a animais? Não que todo canil ofereça maus tratos, mas muitas vezes estão relacionados. O que é difícil de trazer um limite mínimo e máximo de pena é porque vai depender do caso concreto. Exemplo, a capacidade lesiva que o canil causou. Foi o número de animais abandonados, o número de atos clandestinos praticados, etc. As pessoas estão atentas e reagem a qualquer tipo de maltrato aos animais. De uma forma geral, as regras e os riscos que nós falamos, muitas vezes relacionados a cães, valem também para gatos. Sim. O que acontece é que o gato é uma figura interessante. Enquanto os cães se relacionam com as pessoas,
os gatos, geralmente, ele tem um ambiente dele. Se as pessoas saírem da casa, o gato fica na casa, vem outros habitantes, eles se acostumam, porque ele se relaciona mais com o ambiente dele. Já os cães não, os cães é com as pessoas. A pessoa mudou de uma casa, o cão vai junto com a pessoa. Então os gatos são muito mais restritos nos seus ambientes. Muito bem, então eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores aqui. O fórum de hoje vai se encerrando. A gente agradece ao médico veterinário Josélio Andrade Moura, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, e ao advogado e mestre de Direito Público Vitor Quintieri. Obrigado pela participação de ambos e você pode rever esta e outras edições do fórum no nosso site. Anote aí, tvjustiça.jus.br. Até a próxima semana.